2024. Obrigada pelas informações. Agora a gente vai bater um papo com o Roberto Azevedo, porque ele vai falar de quem são os prefeitos que devem ser protagonistas nessa posse. Roberto estava me falando que todas devem acontecer amanhã. Tem que acontecer no dia 1º. Tem que acontecer. Legalmente tem que ser no dia 1º de janeiro. Lá em 2027, depois da eleição de 2026, o presidente da República e os governadores vão tomar posse em outros dias. O presidente da República dia 5 de janeiro e os governadores dia 6. Sabe por quê? Para dar tempo dos governadores irem a Brasília e não ficar naquele tumulto do dia 1º, gente sonolenta, alguns ainda sob o efeito de quiçuco, como chamam o Cleiton Ramos, outros que não estão muito dispostos a participar, mas para prefeito e vereador não, é dia 1º de janeiro. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha num quadro que a gente elaborou aqui, fez uma pesquisa, uma apuração. Não é aleatória essa lista, né? Não é aleatória. Nós temos aqui Adriano Silva, da esquerda para a direita. Talvez seja a única vez que o Adriano Silva e o Topazio estarão na esquerda, mas é à nossa disposição aqui para facilitar a leitura. Adriano Silva, do Novo, prefeito reeleito em primeiro turno em Joinville, ganhou musculatura política, é visto pelo partido dele como uma liderança nacional, tem espaço em 2026, está trilhando uma carreira política depois de ter sido empresário a vida inteira e também bombeiro voluntário. O prefeito reeleito de Florianópolis no primeiro turno também, Topazio Neto, do PSD, outro que ganhou musculatura política e densidade eleitoral. Passa a ser uma liderança em Santa Catarina justamente por superar, inclusive, o feito que tinha sido do antecessor dele, o Jean Loureiro, de quem ele foi vice-prefeito, que também ganhou uma eleição no primeiro turno. Mas, ao contrário de Jean, Topazio e Adriano estão com os pés no chão. Pensam primeiro no mandato. Se acontecer do Novo empurrar o Adriano Silva para uma eleição, ele vai, mas não é a ideia central dele. Outro que deve roubar a cena nesses primeiros momentos, Egídio Ferrari, do PL, se torna um fenômeno em Blumenau, porque, além de vencer no primeiro turno, olha, eu estou acentuando isso, prefeitos eleitos no primeiro turno nos 3 maiores colégios eleitorais de Santa Catarina. Isso aqui pode indicar a força política deles, mas também pode indicar que o eleitor não quer mais saber de empurrar a eleição com a barriga. Lembrando que daqui a 4 anos, provavelmente São José, na Grande Florianópolis, também terá eleitorado para uma disputa em 2 turnos. Egídio Ferrari, há 2 anos, era só delegado de polícia, passou nas urnas, se tornou deputado estadual e agora se elege pelo PL prefeito de Blumenau no primeiro turno. Então é um nome para ser revisitado. João Rodrigues, do PSD, vai comandar Chapecó pela 4ª vez. É um nome forte. Inclusive, já se colocou à disposição do partido para disputar em 2026 o governo do Estado. Mas João Rodrigues tem outras facetas, que é de uma pessoa que estadualizou o nome dele nessa eleição. Talvez tenha sido esse o grande pulo do gato. Fez campanha para todo mundo no Estado. Como eu disse, vai para o 4º mandato em Chapecó, foi eleito com mais de 83% dos votos válidos e ficou 70% da campanha fora de Chapecó. Expliquem isso? Se chama Força Eleição. Carmen Zanotto, depois de 4 vezes deputada federal, testou o nome para o Executivo pela 2ª vez, havia perdido em 2020 por 56 votos, agora se elege com larga vantagem em Lages, é a primeira mulher a comandar a maior cidade da Serra e tem tudo para ter uma catapultada política, até porque está sob a proteção, mas a aliança com o governador Jorginho Melo. Juliana Pavan é a grande surpresa da eleição. Juliana Pavan disputou contra Peter Ligrando, o prefeito Fabrício Oliveira, o governador Jorginho Melo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Jorge Seife, por aí vai. E ganhou de todos eles. Com um apoio importantíssimo do deputado estadual Carlos Humberto, que tinha sido 2 vezes vice-prefeito de Fabrício Oliveira, lá em Balneário Camboriú.
Portanto, é uma liderança que pode superar. Pedigree tem, como diria um amigo meu, mas é o sobrenome Pavan. O pai dela foi governador do estado, foi senador da República, foi vice-governador, foi prefeito de Balneário Camboriú 3 vezes, foi deputado estadual, deputado federal, só não foi presidente ou vice da República, em caso de cargos eletivos. E ela segue a carreira, ela foi a grande surpresa, porque venceu gente muito poderosa e com muito voto em Santa Catarina. Está aí um quadro interessante, fiz questão de colocar as duas mulheres, porque elas vão governar cidades importantes de Santa Catarina, vão ser muito cobradas, infelizmente a mulher tem essa máxima, né? Além de ter que provar que ela é competente, tem que provar que ela é competente. Isso é um absurdo. Mas fora esse machismo estruturante que nós temos no Brasil, elas são pessoas para serem observadas de perto. Fazendo boas administrações, vão... A Juliana até agora era vereadora em Balneário Camboriú, para não esquecer que as duas mulheres têm passado legislativo. Uhum. É ela de um lado e o pai do outro, né? O pai está em Camboriú. O pai. Ela em Balneário. Exatamente, do outro lado da BR-101, o pai está tomando posse, Leonel Pavan, como prefeito de Camboriú. E eu sempre recordo isso. Leonel Pavan promete fazer uma revolução na cidade de Camboriú, na história de Camboriú. Mas é a mesma revolução que ele começou em Balneário Camboriú. Se Balneário Camboriú é hoje o que é muito pelo trabalho de Leonel Pavan, que foi 3 vezes prefeito da cidade. E muita gente não acreditava que ele ia dar esse start. E ele deu.